Olá, meu nome é Lia Alves e o título da mensagem de hoje é Mudança Real, tornando-se semelhante a Jesus na vida diária. E eu já vou começar com uma pergunta. Você gostaria de mudar alguma coisa em você mesma? Não estou falando de algo exterior a você, tipo trabalho, casa, marido, filhos. Alguma coisa sobre você. Você gostaria de mudar algo? Talvez você diga que sim, você até sabe o que você gostaria de mudar. Talvez você me diga que não. Você fala, olha, Lia, eu nasci assim, eu vou continuar sempre assim, com os meus defeitos e minhas qualidades, não quero mudar nada. Ou até você pode ser que me diga assim, eu gostaria de mudar, eu já tentei, mas não deu certo e aí eu desisti. O que eu quero dizer para você é que todas nós precisamos de mudança. Se você é cristã, você foi separada por Deus e para Deus para tornar-se semelhante a Jesus, para manifestar a glória dele. Então, nós devemos ter uma mudança progressiva e contínua para a gente cada vez ficar mais parecida com Jesus à medida que a gente vai caminhando com ele. Isso está escrito na Bíblia, lá em 2 Coríntios 3,18, está escrito assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, nós temos sim um chamado para mudança, um chamado para nós nos tornarmos cada vez mais parecidas com Jesus, para refletir a glória de Deus. E aí, na Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 17, existe uma explicação de como que acontece essa mudança de coração. E existe uma metáfora com duas árvores. Então eu vou ler esse texto, Jeremias 17, de 5 até 8, que fala assim: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Então, olha só que interessante, né? Esse texto mostra duas árvores e acontece um período de seca. Uma dessas árvores é um arbusto solitário no deserto, não tem de onde tirar água. Então, o que acontece num tempo de seca? Ele murcha, fica retorcido, seco e cheio de espinhos. E a outra árvore? Também acontece um período de seca, mas ela está plantada junto ao rio e as suas raízes se estendem até as correntes de água. Então, mesmo nesse período de seca, ela tem de onde tirar água. E a Bíblia fala que essa árvore produz frutos, ela permanece verde. Qual que é a diferença entre as duas árvores? Uma delas está com as suas raízes no solo seco e a outra está com as raízes na água. E a Bíblia faz essa comparação entre o coração. O coração é como se fossem as raízes dessa árvore. A pessoa que está com o coração em si mesma, aquela pessoa autocentrada que depende do seu próprio esforço para resolver as coisas da sua vida, é como essa árvore que num período de dificuldade vai ficar murcha e vai produzir espinhos. E a pessoa que confia em Deus, que coloca a sua esperança em Deus, ela tem de onde tirar água, a fonte de água viva que é Jesus. E por isso que ela produz bons frutos. E tem um texto muito bonito de 1 Pedro que fala justamente sobre isso. Então eu queria conversar com você sobre como que essa metáfora das duas árvores se relaciona com a sua vida. Em primeiro lugar, tenta perceber se você está passando por alguma circunstância difícil na sua vida.
Tem muitas pessoas que estão passando por situações muito desafiadoras, por luto, por problemas sérios de relacionamento, de saúde, problemas financeiros. E essas situações deixam a pessoa muito abalada. Mas se você está passando por uma situação assim, eu quero te dizer que Deus conhece a profundidade da sua dor. Ele sabe, Ele entende, Ele se importa com você. E tem algumas pessoas que não estão passando por uma situação assim tão complexa, mas mesmo aquelas coisas corriqueiras do dia a dia também acabam colocando você sob pressão, não é mesmo? O dia a dia agitado da rotina da casa, do trabalho, cuidado com os filhos, agora com aula online, tudo isso também coloca a gente sob pressão e a gente pode até considerar como se fosse aquele calor, aquele período de seca que incide sobre as duas árvores. Agora, o importante é a gente se lembrar que Deus está mudando o nosso coração, mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis. Porque a nossa tendência é querer esperar que as coisas acalmem para depois a gente mudar. Mas Deus usa essas situações como ferramentas para transformar o nosso coração, para forjar o nosso caráter. E é justamente isso que o texto de 1 Pedro fala. Quando Pedro escreveu essa carta para a igreja que estava lá na Ásia Menor, região da Turquia, esses cristãos, eles estavam sofrendo muito. Eles estavam sendo hostilizados, perseguidos pelo fato de serem cristãos. Então Pedro escreveu essa carta para encorajar essas pessoas. E aí ele fala para essas pessoas que mesmo que eles estivessem passando por um tempo de provação, isso servia para que a fé deles fosse purificada. Então ele fala, olha, a fé de vocês não é as provações não são para destruir a fé de vocês, não são para vocês desanimarem, mas assim como o fogo purifica o ouro, a fé de vocês também está sendo purificada em meio às provações. Olha só o que ele fala, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, todas essas dificuldades, elas têm um propósito mais elevado, que às vezes a gente não entende naquele momento da dor, mas o Senhor sempre tem um propósito bom, perfeito e agradável para nós. E tudo isso serve para que a glória de Deus seja revelada nas nossas vidas. Então, mesmo em meio a situações difíceis, Deus vai nos abençoar com bênçãos espirituais e nós vamos poder abençoar outras pessoas e o nome de Jesus vai ser glorificado. E existe também promessas para nós aqui nesse texto, que o Senhor fala que nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, guardada no céu. Então a gente tem essa esperança de que no céu nós teremos uma recompensa. Mas existe também uma promessa para o tempo presente. Ele fala, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder. Então, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, tenha essa convicção de que Deus te protege com o seu poder. E você pode dar bons frutos, assim como aquela árvore que permanece verde no tempo de seca. Mas a gente precisa ser realista de que nem sempre a gente vai produzir bons frutos, não é mesmo? Quando a situação está difícil, às vezes o que a gente produz mesmo são espinhos. E aí eu posso citar algumas coisas aqui, como por exemplo, ansiedade, insatisfação, raiva, autocomiseração, medo, irritabilidade. Você se identificou com alguma dessas coisas? Muitas vezes eu reajo dessa forma a situações difíceis. Porque nós somos mulheres e as emoções da gente estão à flor da pele. Tem mulher que no mesmo dia é assim uma montanha russa de emoções.
Tem outra que acaba indo para um outro extremo e fala assim: não, eu sou forte, eu dou conta, eu não me abalo. E aí acaba ignorando as emoções ou tentando esconder. Nenhum dos dois extremos são bons, porque o Senhor quer que a gente veja as nossas emoções da forma correta, porque Ele nos criou de forma perfeita todos os detalhes do nosso ser, inclusive as nossas emoções. Ele as criou de forma perfeita para glorificar a Deus. Mas como nós somos pecadoras, muitas vezes as nossas emoções elas estão desalinhadas e acabam nos prejudicando e acabam desonrando a Deus. Como é que a gente deve então lidar com as nossas emoções para que a gente não acabe produzindo espinhos durante as dificuldades? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender de onde que vêm essas emoções. Será que essas emoções desajustadas, como a raiva, por exemplo, insatisfação, o medo, essas emoções elas acontecem por causa das circunstâncias ou será que elas vêm do nosso coração? É importante a gente pensar nisso, né? A gente tem o costume de pensar que nós somos pessoas basicamente boas e que às vezes a gente reage mal pelas coisas que fizeram para nós ou pelas coisas que nos aconteceram. Mas a Bíblia fala lá em Jeremias 17, nesse mesmo texto que a gente leu aqui sobre as duas árvores, o versículo seguinte, ele fala que o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? É isso que fala na Bíblia. Então o nosso coração é mau, nosso coração é autocentrado, é egoísta, a gente tem um ego muito inflado e até as nossas emoções se tornaram reféns do nosso ego, porque estão sempre voltadas para o nosso conforto, para o nosso próprio benefício. E aí a gente precisa entender que esses espinhos, eles não acontecem por causa das circunstâncias, eles acontecem por causa do nosso coração. E aí, o que determina se eu vou dar espinhos ou se eu vou dar bons frutos quando as situações forem difíceis, é o coração. É se o meu coração está centrado em mim mesma ou se o meu coração está centrado em Jesus. E aí, como que faz então para a gente lidar com esse coração egoísta, né? Com esse coração que quer tudo para si, com esse coração que é autocentrado? Não adianta a gente mudar o comportamento, não adianta a gente mudar só as nossas atitudes, só aquilo que é externo. A gente precisa do Evangelho, da graça de Deus. E o Evangelho, ele não é um conselho sobre como a gente deve viver a vida. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Ele é a notícia maravilhosa de que Jesus veio ao mundo e ele viveu a vida perfeita que eu e você deveríamos viver, mas nunca conseguiríamos. Ele morreu uma morte sacrificial, substitutiva, no meu e no seu lugar, para pagar pelos pecados que a gente nunca conseguiria pagar, essa dívida. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Com isso ele venceu a morte espiritual, que é o nosso grande inimigo, que é aquela separação eterna da presença de Deus. Tudo isso ele conquistou por nós, porque aí quando a gente exerce fé nessa obra completa que Jesus fez por amor a nós, quando a gente tem fé nisso e a gente crê de verdade, a gente recebe pela graça de Deus o perdão para todos os nossos pecados. E Ele nos dá o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que instrumentaliza toda essa transformação no nosso coração, porque a gente recebe uma nova vida. É como se a gente realmente nascesse de novo, porque a gente nasce do Espírito Santo. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a partir daí, Deus não me culpa mais pelo meu pecado. Essas emoções distorcidas, descontroladas, esses espinhos,
a gente precisa avaliar eles de forma bem honesta e sincera como aquilo que eles realmente são, porque eles são um pecado. Por exemplo, quando uma pessoa vive num estado de ansiedade crônica, seja qual for a situação, a vida inteira, a pessoa é sempre ansiosa. O que acontece? A pessoa não está crendo na soberania, na bondade, no amor de Deus. Isso é incredulidade. Então isso tem que ser tratado como pecado. E tantas outras coisas na vida da gente, por exemplo, raiva, o egoísmo, o descontrole, o orgulho, todas essas coisas têm que ser tratadas como pecado. E para isso a gente precisa do Evangelho. E o mais bonito de tudo isso é que depois que a gente exerce fé e a gente recebe a graça de Deus, Deus não nos culpa mais pelo meu pecado. Então eu penso assim dessa forma, que Deus não olha para mim como se fosse aquele chefe bravo e ele fala assim: "Ô Lia, tá difícil aí, né? Quando que você vai melhorar, hein? Quando que você vai resolver esses pecados aí na sua vida?" Eu penso que Deus não fala assim comigo. Eu penso que Ele olha para mim, Ele coloca a mão assim no meu ombro e Ele fala assim: "Olha, Lia, vamos trabalhar nesses pecados aí, mas saiba que eu não tenho mais nada contra você." Por que isso? Porque Jesus já pagou pelos meus pecados, Ele já apagou os meus pecados. Então, Deus não é mais aquele juiz. Deus é o meu Pai Celeste, que Ele me ama, que Ele se importa comigo, apesar dos meus pecados. E isso é maravilhoso, porque através da obra completa de Jesus na cruz, a gente tem perdão para os pecados passados e a gente tem esperança para o futuro. A cruz de Jesus renova a nossa esperança. E tem um versículo da Bíblia muito lindo lá em Hebreus que fala assim: "Acheguem-se ao trono da graça com toda confiança, sabendo que vocês receberão misericórdia." Então todos os dias a gente tem que tomar essa pílula aí da graça de Deus e saber que o Senhor vai ter misericórdia para com as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente não muda. E por que será que a gente não muda? Que a gente, olha, passa 5 anos, 10 anos e você não está se tornando mais parecida com Jesus. Às vezes parece até que está andando para trás, né? Por que isso acontece? Uma das coisas é porque a gente tem o costume da gente olhar a sociedade em geral, o padrão moral da sociedade, e a gente se comparar e achar que a gente está melhor. Então, assim, você olha a sociedade, aí você vê um monte de gente desonesta, corrupta, pessoas cometendo maldades, coisas terríveis, tanta mentira, tanta injustiça. E aí você olha e você fala assim: "Ah, eu acho que eu tô bem." E aí você pressupõe que Deus também acha que você tá super bem, que você tem um monte de crédito com Deus. Mas não é assim. Porque o nosso padrão de pensamentos, de motivações, de atitudes, não deve ser o padrão moral da sociedade, mas é um Deus que é completamente santo. E o nosso padrão, o nosso modelo é Jesus. Por isso que a gente tem que se tornar semelhante a Jesus. E existe um conceito que eu aprendi há pouco tempo que eu achei muito interessante, que é o da responsabilidade dependente. Significa o seguinte: às vezes a gente fica tentando melhorar a nossa vida, mudar a nossa vida pelo esforço próprio. E aí a gente não consegue e a gente acaba ficando frustrada. O que nós precisamos entender é que nós temos sim uma responsabilidade nessa transformação de tomar passos práticos na luta contra o pecado, mas que isso só vai acontecer pelo poder capacitador do Espírito Santo nas nossas vidas. Então tem uma analogia bem interessante que é um liquidificador ou qualquer um outro eletrodoméstico. Então ele tem aquele motorzinho ali que tritura o alimento, né? Mas para que isso aconteça, ele precisa estar ligado numa tomada de energia, senão ele não vai funcionar. A responsabilidade dependente é assim: eu sou como esse motorzinho,
Eu tenho que dar os passos práticos na luta contra o pecado. Mas se eu não estiver ligada no Espírito Santo, isso não vai acontecer. Eu preciso do poder capacitador do Espírito Santo para que Deus faça essa obra maravilhosa na minha vida. Então, no dia a dia, para que a mudança aconteça, em primeiro lugar, a gente precisa ter fé em Jesus e ter a convicção dessa obra completa que Ele fez por nós. Porque às vezes a gente fica tentando fazer alguma coisa, tentando melhorar, tentando conquistar o favor de Deus. Mas a gente precisa entender que não é algo que eu conquisto. Jesus já conquistou para mim. A vida cristã é aprender a receber a graça de Deus, ao invés de tentar merecer. Então, às vezes a gente acha que a nossa vida está muito bagunçada, tem muita coisa para melhorar, e a gente acha que o que a gente precisa é ler mais um monte de livros, é assistir mais um monte de pregações, é ir fazer um congresso XYZ. E tudo isso é muito bom, mas o que a gente precisa mais é do Evangelho, da graça de Deus, de tudo aquilo que Ele já fez por nós, e a gente ter fé de que o que Ele fez já foi perfeito, já foi completo. A mim cabe apenas receber a soberania de Deus na minha vida, deixar que o controle da minha vida esteja nas mãos de Deus e não nas minhas próprias mãos. E, além da fé em Jesus, o arrependimento. A gente precisa entender que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Não só aqueles grandes pecados, aquelas coisas assim que a gente se preocupa, né? De não mentir, de não ser desonesto, de não ofender as pessoas. Não são só as grandes coisas, né? Mas é dentro do nosso coração. A gente precisa entender que até mesmo o orgulho é uma ofensa contra Deus. É como aquela parábola do filho pródigo, em que o filho, quando ele voltou para a casa do pai, ele falou assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele entendeu que todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus, é uma ofensa, não importa o tamanho do pecado, porque Deus não classifica pecados e Ele também não nos dá essa prerrogativa de classificar pecados. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Ele perdoa, mas Ele não tolera. Então, nós também não devemos tolerar na nossa vida. A gente precisa se arrepender e ir para Deus sem justificativas e realmente abandonar o pecado. Então, a confissão de pecados tem que ser uma coisa diária nas nossas vidas. A gente precisa entender o quanto o pecado é amargo, o quanto o pecado é maligno, o quanto o pecado é um desprezo contra Deus. E todos os dias a gente avaliar as nossas vidas e ver se existe algo que ofende a Deus e pedir perdão e abandonar esse pecado pela graça de Deus. E se você está achando que isso tudo é muito difícil de fazer, então lembre-se de um versículo de Filipenses 1:6, que ele fala assim: porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é o maior interessado em que a gente tenha essa transformação de vida e que a cada dia a gente seja mais parecida com Jesus, para glorificar o seu nome, para refletir a sua glória. Então, Deus é que está trabalhando em nós, o Espírito Santo trabalha em nós e Ele vai continuar fazendo isso. Foi Ele que começou a boa obra e Ele vai continuar fazendo. Ele não vai nos abandonar até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, a gente pode ter certeza de que essa mudança vai acontecer. Deus está nos mudando por meio do Espírito Santo. E Deus está nos mudando também por meio do relacionamento com outros cristãos. Deus usa pessoas, Deus usa relacionamentos reais, vida na vida. Não é só relacionamento em redes sociais.
Deus quer usar outros cristãos, outros discípulos, outras pessoas que têm esse mesmo propósito para serem usadas por Ele na sua vida, para que você a cada dia também se torne mais parecida com Jesus. É assim como aquele ferro que afia o ferro. A gente precisa de outras pessoas para que juntos nós possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Por isso que a igreja é importante. A igreja é essa comunidade de discípulos que estão sendo transformados pelo Senhor. Por isso que eu te incentivo a você ter relacionamentos reais com pessoas que também estão seguindo a Jesus, que também têm esse mesmo objetivo. E para fechar, eu quero deixar com vocês um versículo que é muito lindo. Eu amo esse versículo. É 2 Pedro 1:3. E ele fala assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando você estiver se sentindo emocionalmente esgotada, quando você achar que você não vai dar conta, quando você achar que está muito difícil, lembre-se disso. O divino poder de Deus já te deu tudo o que você precisa. Isso é o Evangelho. Jesus já fez tudo. Você já tem o registro da vida perfeita de Jesus em você. Ele já deu tudo que você precisa para uma vida plena, para piedade. Piedade não é aquilo que a gente faz para Deus, como se a gente pudesse comprar a Deus. Não. Piedade é como você desfruta de um relacionamento de intimidade com Deus por meio daquilo que Jesus já fez por você. E o Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que coisa linda isso. O Senhor compartilha a sua virtude, as suas qualidades, os seus atributos para conosco. Isso é um motivo de grande encorajamento. Então, o desejo do meu coração é que a cada dia você se relacione mais com Deus, você busque desfrutar dessa intimidade com Deus, para que a cada dia mais você possa refletir a glória de Deus e ser transformada e se tornar mais semelhante a Jesus. Que Deus te abençoe.